Olá! Você sabe o que é a proteção patrimonial? A proteção patrimonial é o termo designado para proteger o patrimônio pessoal de empreendedores ou mesmo pessoas físicas, caso aconteça um imprevisto ou algo negativo com seus negócios. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos pela segunda vez este mês o consultor e professor de Direito Tadeu Sancler. Mas antes da nossa entrevista, confira uma reportagem sobre o tema. Proteção patrimonial é um conjunto de medidas que buscam preservar e proteger o patrimônio pertencente a uma pessoa. Por meio de uma série de estratégias jurídicas e tributárias, a proteção patrimonial trabalha para garantir a segurança dos bens do interessado, como dinheiro, investimentos, aplicações, imóveis, propriedades, entre outros direitos. Através da proteção patrimonial, os bens do proprietário passam a existir isoladamente da pessoa física, mas sem que os direitos sobre os mesmos sejam perdidos. Dessa forma, a proteção acaba funcionando como um seguro que garante a integridade do capital em diversas situações adversas, tanto no âmbito pessoal como no profissional. Olá, Tadeu, seja bem-vindo novamente, ao Vitrine na TV. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E na semana passada a gente falou de planejamento tributário e hoje a gente vai falar de proteção patrimonial, Explica pra gente o que é a proteção patrimonial e qual que é a importância dela na vida do empreendedor. Então, quando o empresário decide começar a atividade dele, ele tem que abrir uma empresa. E ele vai optar por uma limitada, tem uma outra modalidade hoje que a gente chama de EIRELI, são várias formas de se ter uma empresa aberta, constituída regularmente. Quando eu faço essa opção, eu estou resguardando o patrimônio dos sócios com relação a dívidas, a algumas dívidas que essa empresa possa contrair ao longo da existência dela. Ou seja, eu quero proteger aí os sócios. Só que o que acontece? Além dessas obrigações comerciais, fornecedor, conta de luz, conta de água que toda empresa tem, a empresa também tem obrigações trabalhistas e tributárias. E a legislação tributária e a legislação trabalhista, muitas vezes, fazem com que a responsabilidade ultrapasse a pessoa da empresa, porque a empresa é uma pessoa, e afete lá a pessoa dos sócios, a pessoa física dos sócios e o patrimônio deles. Então, quando a gente fala em proteção patrimonial, a gente está falando do conjunto de medidas legais que tem como objetivo resguardar o patrimônio pessoal dos sócios para que, em uma eventual situação de falência ou uma eventual situação de insolvência da empresa, não consegue mais pagar as contas, os sócios não saiam com seu patrimônio pessoal prejudicado. E como que o empreendedor ele pode fazer essa proteção? Então, independentemente do tamanho dele, tá? Ele tem que ter a primeira regra bem clara na cabeça. Patrimônio empresarial, X. Patrimônio da pessoa física, minha pessoa física, Y. Separar isso contabilmente, separar isso na prática mesmo. Depois, à medida que ele vai acumulando patrimônio, a gente tem outros mecanismos mais sofisticados para proteger esse patrimônio dele. Mas depende. A gente tem que verificar o tamanho do patrimônio, tem que verificar quem são os herdeiros, quais são os herdeiros, tem que verificar a situação da empresa, se já tem alguma dívida, se não tem. Por quê? Isso é uma questão que a gente tem um tempo para fazer. Qual é o tempo? A empresa não deve, ainda não deve, está tudo certo. Eu estou preventivamente garantindo que, no futuro, se algo der errado, o patrimônio pessoal do sócio não vai responder. Ele vai continuar tendo o carro dele, a casa dele, os outros bens dele. Não é? Isso não é burlar. Isso não é burlar responsabilidades, não. Isso é planejamento. Tadeu, para a gente terminar, deixe seus contatos para os empreendedores que precisam fazer essa proteção patrimonial, Então, os associados aí que tiverem interesse em saber um pouquinho mais sobre esse assunto, podem ligar no 37 3216-3225 ou acessar o nosso site, que é www.tadeusanteclair.com.br.
www.tadeusaintclair.com.br. Tadeu, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade, sempre à disposição. O Vitrine na TV de hoje falou sobre proteção patrimonial. O programa volta na semana que vem. Até lá!